Thank you for that introduction, and we appreciate being here with you all again. Thank you so much for having us here at this conference. Muito obrigado por essa apresentação, muito obrigado pelo ministério, e nós gostamos muito de poder estar aqui e poder compartilhar com vocês nessa conferência. Tonight we're going to talk about some answers to common questions about Satan and demons. Nessa noite nós vamos falar então sobre algumas perguntas comuns com respeito a Satanás e os demônios. Hopefully as we talk about this before you go to sleep tonight, Esperamos que, enquanto falamos sobre isso, e antes de você ir dormir essa noite, you won't have nightmares. você não tenha pesadelos. That's right. But all the questions I'm going to be answering and many more are in the book Sebastian just told you about. Muitas das perguntas que eu vou estar respondendo está naquele livro que o Sebastian falou hoje sobre as 101 perguntas sobre Satanás e seus demônios. So if you read that book, you'll know everything that I know. Então, se você ler aquele livro, você vai saber tudo o que eu sei. Well, let's get right into some of these questions. We're going to answer probably 7, 8, 9 questions here tonight. Vamos pular então direto nessas perguntas. Eu gostaria de tentar responder, quem sabe, 6, 7, 8, 9 dessas perguntas essa noite. I want to also give my thanks to you for interpreting for us, translating for us. I appreciate it very much. I'll have a hard time to translate that. Yeah, that's right. Muito obrigado ao Daniel pela ajuda que ele tem feito em tradução e como isso tem ajudado no ministério essa You're noite. translating for a man from Jerusalem and a man from Oklahoma. Very different. Você está traduzindo para um homem de Jerusalém e outro de Oklahoma. São lugares bem diferentes. That's right, very different. Well, let's look at the first question that we want to answer, and that is Satan a real person or just an impersonal force? A primeira pergunta que nós queremos olhar é se Satanás é uma pessoa de verdade ou apenas uma força negativa impessoal. Many people believe that Satan's just an impersonal force like gravity or electricity. Algumas pessoas acreditam que Satanás é uma força impessoal, como gravidade ou eletricidade. Whenever I think about Satan, whether he's a real person, I always think about a story I heard. Quando eu penso sobre Satanás como uma pessoa real, eu me lembro de uma história que eu já ouvi. There was a boxer that was bruised and bleeding, and he staggered back to the corner in his boxing match. Havia esse boxeador que estava todo machucado e já sangrando, e então no meio da luta, quando bateu o gongo, ele foi para o seu canto. His trainer splashed cold water on his face and began to rub him down and encourage him. Então o treinador foi lá e jogou água fria no rosto e começou a massageá-lo e animá-lo para a luta. He said, "You're doing great." He says, "Your opponent hasn't laid a glove on you." Ele falava assim, olha, você está indo muito bem, o seu oponente nem sequer encostou em você. The half-dazed boxer looked up and said, "Well, if my opponent hasn't laid a glove on me, you'd better keep an eye on the referee." E aí o lutador falou assim, bom, se não foi o boxeador que me tocou, é melhor vigiar o juiz. Because somebody out there is beating me to death. Porque alguém ali está me batendo até a morte. And I think about that story when I think about the reality of Satan. Eu penso nessa história quando eu penso na realidade de Satanás. If the devil isn't real, then someone like him is constantly assaulting us. Porque se Satanás não é real, então alguém como ele está nos batendo o tempo todo. How else can we explain the extent of evil in this world in which we live? De que outra maneira nós poderíamos explicar a extensão da maldade nesse mundo onde vivemos? Make no mistake, Satan is real. Não se engane, Satanás é muito real. He may rarely be recognized. Ele talvez raramente seja reconhecido, His existence may be denied, a sua existência pode ser negada, but he is real. mas ele é muito real. The Bible is full of references to him, about him. E a Bíblia é cheia de referências a respeito de Satanás. And the only reliable source we have about Satan E a única fonte confiável que nós temos a respeito de Satanás and demons and spiritual warfare come from the Bible. E a respeito de demônios e batalha espiritual é a própria Bíblia. The Bible refers to Satan by many names and titles. A Bíblia se refere a Satanás por muitos nomes ou títulos. The most common ones are Satan and the devil. Os mais comuns são Satanás ou o diabo. Satan is mentioned in 7 of the 39 Old Testament books. Satanás é mencionado em 7 dos 39 livros do Antigo Testamento. The most detailed passage about Satan in the Old Testament is in the book of Job in chapters 1 and 2. A descrição mais detalhada sobre Satanás
está no livro de Jó, capítulos 1 e 2. Many Bible scholars believe that Job, in fact, most Bible scholars believe that Job was the first book of the Bible to be written. A maioria dos estudiosos da Bíblia acreditam que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito no Antigo Testamento. And in Job chapter 1, verse 6, Satan is mentioned. E em Jó, capítulo 1, verso 6, Satanás já é mencionado. So in the first chapter of the first book of the Bible, Satan is mentioned. Então, no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Satanás já é mencionado. And he appears before God and speaks to God directly. E ele então aparece diante de Deus e se dirige, fala com Deus diretamente. The book of Genesis also presents Satan as a real being. O livro de Gênesis também apresenta Satanás como uma pessoa real. He's introduced at the very beginning of Genesis chapter 3. Ele nos é apresentado logo no começo do capítulo 3 de Gênesis. In the story of the Bible, Satan is the great antagonist. Em toda a história da Bíblia, Satanás é o grande antagonista. When we turn to the New Testament, Quando nós passamos para o Novo Testamento, Satan is recognized by every New Testament writer. Satanás é reconhecido por todos os autores do Novo Testamento. He's not mentioned in every book, but by every writer of the New Testament. Ele não é mencionado em todos os livros, mas ele é mencionado por todos os autores. He's mentioned in 19 of the 27 New Testament books. Ele é mencionado em 19 dos 27 livros do Novo Testamento. And Jesus, from his own lips, mentions Satan 25 times. E Jesus, com seus próprios lábios, menciona Satanás 25 vezes. So it's clear from the pages of the Bible, from Genesis to Revelation, that Satan exists. Então é muito claro, nas páginas da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, que Satanás existe e é real. However, one of Satan's strongest, most subtle tactics is to get people to believe that he doesn't exist. Mas, na verdade, uma das táticas mais sutis e mais utilizadas pelo diabo é justamente fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe. There's a famous American preacher named Vance Havner. Existe um pregador americano muito famoso, Vance Havner. Vance Havner, yeah. Vance Havner, And he says that God is the great I am, que Deus é o grande eu sou, but Satan is the great I am not. mas Satanás é o grande eu não sou. And he's never happier than when people are convinced that he's non-existent. E ele não pode ficar mais feliz do que quando as pessoas acreditam que ele não existe. Satan loves to downplay his existence so he can go about his business undetected. Satanás gosta muito de diminuir a sua existência para que ele possa realizar aquilo que ele deseja sem ser percebido. And those who don't believe in Satan are playing right into his hands. E aqueles que não acreditam em Satanás fazem o jogo do próprio diabo. Satan, according to the Bible, not only exists, but he's a real person. Satanás, de acordo com a Bíblia, não só existe, mas é uma pessoa real. He possesses the traits of personality. Ele tem as características necessárias para uma personalidade. Those are intellect and will and emotion. Ele tem intelecto, ele tem vontade, ele tem emoção. When we read the scripture, we find out that Satan schemes and he plots and he deceives. Nós, quando lemos as Escrituras, percebemos que ele faz ciladas, ele faz estratégias e ele engana. In the book of Job, he was aware of Job's strengths and weaknesses. No livro de Jó, ele conhecia as dificuldades e as forças de Jó. In Isaiah chapter 14, he displays pride. Em Isaías capítulo 14, ele demonstra orgulho. He can communicate with other people. Ele pode se comunicar com pessoas. He talked with Jesus during the temptation of Jesus in the wilderness. Ele conversou com Jesus na tentação de Jesus no deserto. And throughout Scripture, personal pronouns are used again and again for Satan. Em todas as Escrituras, você vai perceber que pronomes pessoais são usados com respeito a Satanás. So make no mistake, Satan exists. He is a real person. Então não se engane nem por um momento. Satanás não só existe, como é uma pessoa real. He's the second most powerful being in the universe. Ele é o segundo ser mais poderoso no universo. Now let's talk for just a few minutes about where Satan came from. Então vamos falar um pouquinho sobre a origem de Satanás. Many of you may be familiar with the two passages in Scripture that I believe give us the origin of Satan. A maioria de vocês deve conhecer as duas passagens nas Escrituras que nos falam sobre a origem de Satanás. You have Isaiah 14, beginning in verse 12, Você tem Isaías 14, a partir do verso 12, and then Ezekiel chapter 28, verses 11 to 19. e aí você tem Ezequiel, capítulo 28, versos
11 through 19. de 11 até 19. These two passages describe the original condition of Satan in heaven before his fall. Essas duas passagens descrevem a posição original de Satanás enquanto estava nos céus antes da sua queda. They depict what we might call the cosmic skyfall. Eles descrevem essa queda cósmica. They chronicle the creation, the corruption, and the condemnation of Satan. Eles contam a história da criação, da corrupção e da condenação de Satanás. We're just going to look this evening at the passage in Ezekiel 28. So if you want to turn there with me to Ezekiel chapter 28. Vamos abrir, hoje à noite, vamos olhar só a passagem em Ezequiel, capítulo 28. But you can read Isaiah 14, beginning in verse 12 on your own. Mas você pode ler Isaías. And you'll see Isaiah there, 14? yeah, Isaiah 14. Você pode ler a passagem de Isaías 14 mais tarde. And that's the passage where we have what are commonly known as the five great I wills of Satan. E ali é o que nós temos, aquilo que é conhecido como os grandes eu vou de Satanás. As he came against God in his pride. Quando ele veio para enfrentar Deus no seu orgulho. Now, if you have your Bible open to Ezekiel chapter 28, Se você abriu a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, you'll notice in the beginning of the verses here, he speaks to the leader of Tyre. você percebe logo no começo do capítulo que ele está falando ao governante de Tiro. Tyre was a city that was in the modern-day country of Lebanon, north of Israel. Tiro ficava num local que hoje é conhecido como o Líbano, logo ao norte de Israel. But when you get down to verse 12, he now switches from the leader of Tyre to the king of Tyre. E quando você chega no versículo 12, ele muda do governante de Tiro para o rei de Tiro. And many people believe that the king of Tyre here was the ultimate power behind the prince of Tyre, the human leader. E a maioria das pessoas acredita que esse rei de Tiro, que é apontado aqui, era o verdadeiro poder por trás do governante de Tiro, que era provavelmente uma pessoa. And that this is a picture of Satan here in his pre-fallen state. E aqui você tem uma descrição de Satanás no seu estado antes da queda. Because the things that are said here in these verses cannot really apply literally to any human being. Porque os versos descritos aqui não se aplicariam a nenhum ser humano. If you want to just go ahead and read, there's no use for me to read them in English as well, but 12 if you want to read, 12 down through verse 15. Eu vou ler então de 12 a 15. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. So we see here in this passage that before he fell, Satan was in the presence of God in heaven. Então nós vemos nessa passagem que antes de Satanás cair, ele estava na própria presença de Deus nos céus. He was blameless, Ele era perfeito, inculpável. and he was an anointed cherub. E ele era um querubim ungido. This really could be translated a covering cherub. Ele pode ser traduzido como um querubim que dava cobertura. The cherubim are a special class of angels Os querubins são uma classe especial de anjos who are uniquely responsible to guard the holiness of God. que são particularmente responsáveis por guardar a santidade de Deus. The words sockets and settings in verse 13 can refer to tambourines and flutes. No verso 13, as palavras engastes e guarnições podem se referir a tamborins ou flautas. So from this, many believe that Satan led the divine worship in heaven. Então, a partir dessa passagem, muitos têm concluído que Satanás era responsável pela adoração nos céus. That before his fall, Satan was the gatekeeper of God's glory. Que, na verdade, antes da sua queda, Satanás era o guardião da glória de Deus. He was the celestial worship leader. Ele era o líder de louvor celestial.
But the tragic turning point comes in verse 15, Mas o ponto trágico da mudança vem no versículo 15, where it says, "Until unrighteousness was found in you." onde você lê: até que se achou maldade em você. This is the closest we have in the Bible to the origin of evil. Esse é o mais próximo que nós temos da Bíblia com respeito à origem do mal. This is the origin of sin in this universe. Aqui está a origem do pecado no nosso universo. The fall of Satan is then described in verses 16 through 19. A queda de Satanás, então, é descrita nos versos 16 a 19. The word trade, their abundance of trade, can refer to trafficking. Aqui, quando fala de um amplo comércio, se refere a um tráfico que ocorria. And so many believe from this that Satan, once he was lifted up in pride, went around heaven on a smear campaign against God. Então, muitos acreditam que quando Satanás foi colocado naquela posição de destaque nos céus, ele começou a fazer uma campanha de trocas para desestabilizar a glória de Deus. He went from one angel to another, slandering God, trying to get them to join his rebellion. Ele foi de anjo em anjo, acusando a Deus na tentativa de que esses anjos se juntassem à sua rebelião. And then verse 17 tells us that the sin of Satan, the very first sin ever committed, was pride. E o verso 17 nos diz que o primeiro pecado de Satanás foi o orgulho. And after that, Satan, it says in verse 17, was cast to the ground. That is, he's cast out of heaven. E aí no próprio verso 17 diz que devido a esse pecado, ele foi atirado à terra. So if we summarize what we find here, we can summarize this in a few simple points. Então, se nós pudéssemos fazer um resumo disso que nós lemos, nós podemos resumir em alguns pontos bem claros. Satan is a created being. Primeiro, Satanás é um ser criado. He was created perfect. Ele foi criado perfeito. He held a high position, possibly the highest position in heaven under God. Ele tinha uma alta posição, talvez a mais alta posição nos céus, abaixo de Deus. He sinned by becoming filled with pride. Ele pecou ao se encher de orgulho. Then he went and bad-mouthed God to the other angels to try to get them to join him in rebellion. Então ele começou uma campanha de maledicência contra Deus para ver se convencia anjos a se unir à sua rebelião. And he spearheaded a revolt against God in heaven. Ele liderou uma rebelião contra Deus nos céus. And then he was cast down by God. E aí ele foi atirado à terra por Deus. That's where the being we know today as Satan came from. E então essa origem desse ser que hoje nós conhecemos como Satanás. Now, another kind of related question to this is, when did Satan fall? When did Satan go from being this anointed cherub to being Satan, or the devil that we know? Uma outra pergunta muito comum que surge é: quando foi que Satanás deixou de ser esse querubim ungido para o ser que hoje nós conhecemos? Quando foi que ele caiu? We know from the Bible that Satan fell before Genesis chapter 3, verse 1. Nós sabemos a partir da Bíblia que Satanás caiu antes do capítulo 3 de Gênesis. By that time, he's pictured as the serpent who tempts Eve to sin. Quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, ele é descrito como a serpente que tenta Eva para o pecado. Some people believe that Satan fell before God created this present heaven and earth. Algumas pessoas acreditam que Satanás talvez tenha caído antes de Deus ter criado o nosso mundo. Others believe he fell between Genesis 1:1 and 1:2. Alguns acreditam que Satanás caiu entre Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, e Gênesis capítulo 1, verso 2. This is not something we want to be dogmatic about, Isso é uma coisa que não dá para você ser muito dogmático. but it seems best to me that Satan fell sometime after the day that God rested, after the seventh day, between that and Genesis chapter 3, verse 1. Mas a minha posição é que Satanás provavelmente caiu depois do sétimo dia, quando Deus descansou, e Gênesis 3, perdão, e Gênesis 3, quando ele tenta aos seres humanos. Job chapter 38, verse 7 tells us when God created the universe, the angels were there and rejoiced. Jó capítulo 38 nos diz que quando Deus criou o universo, os anjos estavam com ele e se regozijaram com ele. Also, when God rests on the seventh day, he says that everything he created is good. E ao mesmo tempo, quando Deus decide descansar no sétimo dia, ele diz que tudo que ele criou era bom.
It's hard to imagine God saying everything is good if Satan had fallen during that period of time. E fica difícil você imaginar Deus dizendo tudo é bom se Satanás já tivesse caído naquela altura. So I think sometime after God creates the heavens and the earth and creates man, Satan falls. Então, na minha opinião, é mais compreensível você entender que Satanás caiu em algum lugar entre a criação do mundo e a criação do homem e Gênesis capítulo 3. Satan saw this creation of God, the man and the woman in the garden, and he saw the worship they were giving to God. Satanás provavelmente olhou a criação de Deus, o homem e a mulher, percebeu o louvor e a glória que eles davam a Deus. And I believe he wanted that worship for himself. That's when he fell into sin. E eu acredito que ele então queria esse louvor para si mesmo. E foi aí que ele caiu em pecado. Now, what are some of the main activities of Satan today? Quais então são as principais atividades de Satanás hoje? Ephesians 6:11 refers to the schemes of the devil. Efésios capítulo 6 se refere às ciladas do diabo. The word there is plural, so we know that Satan has many methods and schemes. A palavra ali está no plural, então nós sabemos que que o diabo tem vários tipos de cilada. And he uses these schemes to undermine our lives and our ministries. E o foco dele então é usar essas ciladas para minar, para derrubar nossas vidas e nossos ministérios. 2 Corinthians 2, verse 10 and 11 also refers to Satan's schemes. 2 Coríntios 2, versos 10 e 11 também se refere às ciladas do diabo. Satan is feverishly implementing his methods and plans and purposes. Satanás continua, de um modo muito intencional, implementar suas ciladas, os seus métodos e o seu engano. Satan is engaged in many evil activities. Satanás está envolvido em muitas atividades do mal. He destroys, deceives, and discourages. Ele destrói, ele engana, ele desanima. He demoralizes and disheartens us. Ele desmoraliza e rouba o nosso ânimo. He counterfeits and masquerades and clouds with illusions. Ele se disfarça, ele se apresenta com muitas faces e apresenta ilusões para que possa nos enganar. He sows seeds of doubt. Ele semeia sementes de dúvida. One of Satan's main methods is to disguise sin and to make it appealing and attractive. Uma das principais estratégias do diabo é disfarçar o pecado e fazer com que o pecado apareça interessante e atraente. He makes sin look good to us. Ele faz com que o pecado se pareça muito bom para nós. And he seduces us to believe E ele então começa a nos seduzir a crer. that we have the ability to control our sin and its consequences. Ele nos seduz a crer que nós temos o poder de controlar o nosso pecado e suas consequências. That's one of the great seductions of Satan, to convince us that we can control the consequences of our sin. Essa é uma das grandes seduções do diabo, ao nos convencer que nós podemos controlar o poder do pecado em nós. There's a quote that I read a while back that I really like. Há uma citação que eu gosto muito que eu li há algum tempo atrás. It says, "You will never get out of sin what you thought you would get out of it when you went into it." Read that there. You'll never get out of sin what you thought you would get out of it when you went into it. Você nunca vai obter do pecado aquilo que você achou que ia obter quando você entrou em pecado. We could describe many ministries of Satan and his strategies, but here's just a list of some of the activities of Satan. Nós poderíamos descrever muitas atividades do diabo, mas vamos citar aqui apenas uma lista. He promotes false philosophies. Ele promove filosofias falsas. That's in Colossians chapter 2, verse 8. Colossenses capítulo 2, verso 8. He empowers false religions, 1 Corinthians 10:20. Ele dá poder a religiões falsas. He 1 Corinthians? Yeah, 1 Corinthians, chapter 10, verse 20. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. He energizes false ministers, false pastors and teachers. Ele dá poder a falsos ministros, falsos pastores. He manufactures false doctrine. Ele manufatura, ele elabora falsas doutrinas. 1 Timothy 4:1 refers to doctrines of demons. 1 Timóteo 4, verso 1, fala de doutrinas de demônios. We also know that Satan influences governments. Nós também sabemos que Satanás influencia governos. In Daniel chapter 10, you have two different demons. One is called the Prince of Persia and one is the Prince of Greece. Você tem em Daniel capítulo 10
dois tipos de demônios. Um deles é chamado o príncipe da Pérsia, o outro é chamado o príncipe da Grécia. They're influencing the leaders of those nations. Eles estão influenciando os líderes dessas nações. Satan also deceives and blinds the lost. Satanás também engana e cega os perdidos. 2 Corinthians 4:4 says he blinds the minds of the unbelieving. 2 Coríntios 4:4 diz que ele cega a mente dos incrédulos. Satan incites the persecution of believers. Satanás estimula, promove a perseguição de cristãos. He accuses God's people. Ele acusa o povo de Deus. He hinders God's service. Ele tenta impedir o serviço de Deus. In 1 Thessalonians 2:18, Paul says Satan hindered us. Em 2 Tessalonicenses 2:18, ele diz que Satanás nos impediu. As we saw this morning, one of the things Satan does is he raises doubt. Como nós vimos hoje de manhã, uma das coisas que Satanás faz é levantar dúvidas. And he also tempts us to all kinds of sin. E ele, na verdade, além disso, nos estimula para todo tipo de pecado. There's a story I heard one time about a woman who went shopping. Há uma história que eu ouvi uma vez sobre uma mulher que foi fazer compras. She found a beautiful dress and she bought this dress and brought it home. Ela achou esse vestido muito bonito, comprou o vestido e trouxe para casa. When she showed it to her husband, he said, "You know we can't afford this dress you bought." Ela mostrou para o marido e o marido falou: "Querida, nós não podemos pagar por esse vestido." He said, "Whenever you looked at this dress, you should have said, 'Get behind me, Satan.'" Toda vez que você olhasse para esse vestido, tu devia ter dito: "Para trás de mim, Satanás." She said, "I did say that, but when he got behind me, he told me it looked good from there too." Eu falei isso para ele: "Sai da minha frente, Satanás." Mas quando ele chegou atrás de mim, ele falou: "Olha, o vestido fica bonito por trás também." That's the way Satan is many times when he seduces us into sin. É isso que Satanás faz quando ele nos seduz para o pecado. Satan has great power. Satanás tem grande poder. But we have to always remember his power is a limited power. Nós temos que, no entanto, nos lembrar sempre que o poder de Satanás é um poder limitado. Satan is not omnipotent, only God is omnipotent. Satanás não é onipotente, só Deus é onipotente. He's very smart and crafty, but he's not omniscient. He doesn't know everything. Ele é muito esperto, muito inteligente, mas ele tampouco é onisciente como Deus. He doesn't even know the future. Ele nem sequer conhece o futuro. And Satan can also travel the universe, but he's not omnipresent. Nós também sabemos que Satanás pode viajar por todo o universo, mas ele também não é onipresente. He cannot be everywhere at once. He can only be one place at one time. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um lugar de cada vez. That's why when we talk a lot of times about Satan attacking us, por isso que quando nós falamos sobre os ataques de Satanás, it's probably not Satan himself, but actually one of his demons. Então provavelmente não significa que é sempre Satanás, mas com muita frequência são seus demônios. Because none of us are probably important enough that Satan himself ever has attacked us. Porque provavelmente nenhum de nós é tão importante assim que Satanás mesmo venha nos atacar. Now another question we want to answer is, should Christians be afraid of Satan? Uma outra pergunta muito importante nesse tema é se cristãos devem temer a Satanás. Satan is obviously a powerful spirit being. Satanás é obviamente um espírito extremamente poderoso. He's a ferocious foe. Ele é um inimigo muito feroz. But believers are not to fear Satan or demons. Mas a Bíblia nos diz que cristãos não devem temer Satanás ou os demônios. We are to fear God. Nós devemos temer a Deus. And the more we fear God, the less we fear everything else. E quanto mais nós temermos a Deus, muito menos nós vamos temer tudo mais. As our fear of God expands, our fear about life and death diminishes, including the fear of Satan. À medida que o nosso temor por Deus se expande, todos os outros temores sobre vida e morte, inclusive o temor de demônios, vai diminuindo. In Matthew 10:28, Jesus said this. Em Mateus 10:28, Jesus disse assim: Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul. Não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. But rather fear him who's able to destroy both body and soul in hell. Mas antes disso, temam aquele que pode destruir o seu corpo e também a sua alma no inferno. Believers also, the Bible tells us, have not been given a spirit of fear. Cristãos a Bíblia nos diz que cristãos não devem ter um espírito de medo.
Martin Luther, the great reformer, once said this. Martinho Lutero, o grande reformador, uma vez disse assim. He said, always remember that the devil is God's devil. Sempre se lembre que o diabo é o diabo de Deus. What he meant by that is that the devil is ultimately under the control of God. O que ele queria dizer é que, em última análise, Satanás ainda permanece sob o controle e autoridade de Deus. My wife and I had the privilege last year to go to France. Ano passado, minha esposa e eu tivemos o privilégio de ir à França. I learned a lot about Napoleon while we were there. E eu aprendi muito sobre Napoleão enquanto eu estava lá. And I heard a story about Napoleon one time with some of his men. He spread out a map of Europe. E eu ouvi uma vez uma história de que uma vez Napoleão, diante dos seus soldados, abriu um mapa da Europa. And he said, if it weren't for that red spot, and he pointed to a place on the map, he said, if it weren't for that red spot, I could control the world. E ele apontou para um ponto no mapa, assim, um ponto vermelho, e falou, se não fosse por esse ponto vermelho, eu dominaria o mundo. And that red spot was the nation of England, by which he was ultimately defeated at the Battle of Waterloo. E aquele ponto vermelho era a nação da Inglaterra, que em última análise derrotou a Napoleão e todo o seu exército. But it's been pointed out by many that when Satan unfolds his map of the world, mas o que muita gente compara é que quando Satanás abre o mapa do mundo, he also would point to a red spot and say, if it weren't for that red spot, I could control the world. E Satanás também aponta para um ponto vermelho e fala, se não fosse por esse ponto vermelho, eu dominaria o mundo. And of course that red spot is Calvary, where Jesus paid the price for our sins. E nós sabemos que esse ponto vermelho é o Calvário, onde Jesus pagou pelos nossos pecados. That red spot makes all the difference in our spiritual battle. Esse ponto vermelho faz toda a diferença na nossa batalha espiritual. We don't have to fear the devil. Nós não precisamos temer o diabo. Now how do we resist? Let's look at another question. How do we resist the devil? Vamos olhar mais uma pergunta. Como é que nós resistimos ao diabo? As I said this morning, we have three enemies as believers: the world, the flesh, and the devil. Como eu disse hoje de manhã, nós temos três inimigos enquanto cristãos: o mundo, a carne e o diabo. When it comes to us as believers dealing with Satan and demons, quando nós tratamos como cristãos de enfrentar ao diabo e os seus demônios, we're never commanded in the Bible to bind or rebuke or curse Satan. Em nenhum lugar da Bíblia nós somos chamados a amarrar, repreender ou amaldiçoar o diabo. I know many Christians do that, but I don't think it's found anywhere in the New Testament. Eu sei que muitos cristãos fazem isso, mas eu não encontro essa ordem em nenhum lugar da Bíblia. We are told 3 times in the New Testament, resist the devil. Mas 3 vezes no Novo Testamento nós somos comandados, ordenados a resistir ao diabo. James 4:7 says, submit to God. Tiago 4:7 diz, submetam-se a Deus. Resist the devil and he will flee from you. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. The battle plan for winning against demonic attack is to stand firm and resist. O plano de batalha para enfrentar um ataque demoníaco é permanecer firme, resistir. It says when we do that the enemy, the devil, will flee, he'll run away. A palavra diz que quando nós estamos firmes, o diabo vai fugir. And I think there's 3 key points here in James chapter 4 that help us understand what it means to resist the devil. Eu acredito que existe pelo menos 3 pontos aqui em Tiago, capítulo 4, que nos ensinam sobre esse resistir ao diabo. Notice before he says resist the devil, he says submit therefore to God. Repara bem que antes de falar resistir ao diabo, ele diz submeta-se, portanto, a Deus. Submitting our lives to God must come before resisting the devil. Você primeiro precisa submeter sua vida a Deus para depois resistir ao diabo. We can resist the devil all we want to, but if we're not submitted to God, nothing's going to happen. Nós podemos resistir o diabo quanto nós quisermos, mas se nós não estivermos submissos a Deus, não vai ter nenhum efeito. Someone said years ago that every Christian should cultivate 2 views. Alguém já disse anos atrás que todo cristão deveria cultivar 2 perspectivas. The devil's back and the face of God. The devil's? The devil's back, his back. Yeah. Ok. Primeiro lugar é olhar as costas do diabo diante de Deus. The only view that's more welcome than the backside of the devil as he flees is the face of God. A única visão que é mais bonita do que as costas do diabo quando ele foge
é a face de Deus quando olha para nós. So the first step in resisting Satan is to submit ourselves to God Então, and His lordship. o primeiro passo para resistir ao diabo é nos submetermos a Deus e aceitarmos o seu senhorio em nossas vidas. The second practical step to resisting the devil is to have a humble heart. O segundo passo prático em resistir ao diabo é termos um coração humilde. James 4:7, which commands us to resist the devil, is bracketed by James 4:6 and 4:10. A passagem de Tiago 4:7, que nos fala para resistir ao diabo, ela é precedida por Tiago 4:6 e depois 4:10, que nos falam para nos humilharmos diante de Deus. So this signals to us, I believe, that humility is essential to resisting the devil. E na minha perspectiva, isso sinaliza que ao resistirmos ao diabo, a humildade é fundamental. The more humble we are, the less impact demonic forces can have upon us. Quanto mais humildes nós formos, menos impacto o diabo e seus demônios vão ter em nossas vidas. We give them less to work with. Nós damos menos espaço para ele trabalhar. Jonathan Edwards said this many years ago. Jonathan Edwards disse assim há anos atrás, Nothing sets a man so much out of the devil's reach as humility. que nada remove alguém ou tira alguém do alcance do diabo tanto quanto a humildade. Now, humility is a very difficult thing because it's that virtue when you think you finally have it, you've lost it. Humildade é algo muito difícil, porque é aquela virtude que quando você fala, puxa, finalmente eu sou humilde, acabou de perder a humildade. But I think the way we cultivate humility is to think often of the greatness of God and to think often of the cross of Christ. Mas eu creio que a maneira que você deve cultivar e pode cultivar a humildade é pensar com frequência na grandeza de Deus e na obra de Jesus na cruz. As we see how great God is, just naturally we'll see who we are in God's eyes. Quando nós olhamos a grandeza de Deus, naturalmente nós vamos perceber quem nós somos diante dele. So resisting the devil doesn't mean rebuking the devil or shouting at the devil. Então, resistir ao diabo não significa repreender o diabo ou gritar com o diabo. It refers to a lifestyle of submission and humility. Na verdade, se refere a um estilo de vida de submissão a Deus e de humildade. And the final way we resist the devil is by putting on the armor of God that we looked at this morning. E a terceira maneira que nós podemos resistir ao diabo é colocando toda a armadura de Deus que nós estudamos hoje de manhã. As the Apostle Paul says, put on the armor of God that you can stand against the schemes of the Porque é isso devil. que Paulo nos diz, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir firmes contra as ciladas do diabo. So to resist the devil, we are to submit ourselves to God, to be humble, and to put on the armor of God. Então as três dicas são essas. Para resistir ao diabo, nós devemos nos submeter a Deus, nós devemos ser humildes e devemos vestir toda a armadura de Deus. The Bible says when we do that he will flee from us. A Bíblia nos afirma que quando nós fizermos isso, o diabo fugirá de vós. One other question I want to answer this evening is what's going to finally happen to Satan? What finally happens to Uma him? outra pergunta que eu gostaria de responder essa noite é: o que é que vai acontecer com o diabo no final? Well, let me just give you a little bit of kind of a summary, if you will, of Satan's career. Just kind of a few things a few points to kind of hang our thoughts upon. Deixa eu fazer aqui com vocês, dar um resumo da carreira do diabo. Alguns pontos que a gente pode ver na Bíblia para nós pelo menos termos um padrão de referência aqui. Back in the early parts of Genesis, obviously, and what we looked at in Ezekiel 28, we have the fall of Satan. Naquele momento que nós falamos em Gênesis, ali no início de Gênesis, descrito em Ezequiel, nós temos a queda de Satanás. Then after Satan falls and he leads the man and woman to sin, his defeat is announced by God. Depois que Satanás caiu, e aí ele leva o homem e a mulher a pecar, a sua derrota é anunciada. At the very beginning of the Bible, Satan is already defeated. Bem no começo da Bíblia, Satanás já está derrotado. In Genesis chapter 3, verse 5, Em Gênesis capítulo 3, verso 5, God says that Satan will bruise the heel of the Messiah, but the Messiah will crush his head. diz que Satanás vai ferir o calcanhar do Messias, mas que o Messias pisará na sua cabeça. So his defeat is announced in Genesis 3:15. Então, a sua derrota foi anunciada em Gênesis 3:15. Then his defeat is achieved at the cross. Então, a sua derrota é completa na cruz. That's where the head of Satan was crushed by the heel of Jesus. Foi ali que a cabeça de Satanás foi pisada, esmagada
pelo calcanhar de Jesus. And today the defeat of Satan is being extended as the gospel is being preached. E hoje em dia, a derrota de Satanás está sendo expandida à medida que o evangelho é pregado. Satan is a defeated foe, but he won't go down without a fight. Satanás é o inimigo derrotado, mas ele não vai desistir sem lutar. So we live today in the time between when the victory was achieved and the victory is going to be consummated. Então nós vivemos hoje num período entre a vitória que foi conquistada na cruz e a vitória que será final. There's a good quote by Erwin Lutzer. He says this. Existe uma citação muito boa de Erwin Lutzer. He says, "Today Satan is out on bail. Hoje em dia, Satanás está solto sob fiança. He is allowed to roam until his final judgment. Ele está andando livremente até o dia do seu julgamento. The sentence to the lake of fire has only been postponed. A sentença do lago de fogo foi apenas adiada. The verdict has already been read. O veredito já foi dado. We've seen the lightning, the thunder is on the way. Nós sabemos que o relâmpago e o raio estão a caminho. The lightning happened at Calvary. The thunderclap will happen when Christ comes. Nós sabemos que o relâmpago aconteceu no Calvário e o ruído vai chegar quando Jesus voltar. So the defeat of Satan will be realized when Jesus returns at his second coming. Então, a derrota final de Satanás será realizada, completa, no retorno de Jesus. Then he'll be bound for 1,000 years while Jesus and the saints reign upon the earth. Então ele será preso por 1000 anos, enquanto Jesus e os seus santos governam a terra. And finally his defeat will be consummated in Revelation 20 verse 10 when he's cast to the lake of fire. E a sua derrota será finalmente consumada no final dos 1000 anos, quando ele for lançado no lago de fogo. So the biblical story will come full circle. Então a história bíblica vai completar o seu ciclo. The great antagonist who's introduced in Genesis chapter 3. Então o grande antagonista que nos é apresentado em Gênesis capítulo 3, he'll pass off the scene in Revelation chapter 20. Ele vai sair de cena em Apocalipse capítulo 20. And we'll have the returned in to paradise. E nós temos então um paradoxo. Satan will be banished forever and we'll have paradise regained. Nós temos o paraíso, na verdade, um paraíso reconquistado quando Satanás foi expulso definitivamente. Now, since we're finished here with Satan, let me answer a couple of questions now about demons. Já que nós concluímos esse esboço sobre Satanás, deixa eu responder algumas perguntas sobre os demônios. Let me just kind of answer broadly the question of what are demons. A primeira pergunta que eu quero responder de maneira ampla é: o que são demônios? Scripture refers to demons about 100 times. A Bíblia fala sobre demônios cerca de 100 vezes. The authors of the New Testament clearly believe in the reality of demons. Os autores do Novo Testamento claramente criam na realidade dos demônios. Jesus taught a lot about demons. Jesus falou muito sobre demônios. He said that Satan was the ruler of a host of demons. Na verdade, Jesus disse que Satanás era o governante de um exército de demônios. He refers to Satan and his angels. Ele se refere a Satanás e os seus anjos. So since Satan is real, it would follow that Satan's angels are real as well. Então, à medida que nós entendemos que Satanás é real, nós podemos entender que os demônios também são reais. A large portion of Jesus' ministry involved casting out of demons by those who were possessed. Uma grande parte do ministério de Jesus foi expulsar demônios de pessoas que haviam sido possuídas por esses demônios. He gave his disciples power to cast out demons. Ele, na verdade, passou para os seus discípulos o poder de expulsar demônios. And Jesus never corrected anyone for believing in the existence of demons. E nenhuma vez Jesus corrigiu alguém que afirmava crer em demônios. Now, demons, like Satan, not only exist, but they also are personal beings. Assim como Satanás, os demônios não só existem, mas são seres pessoais. They too have intellect and will and emotion. Eles também têm intelecto, vontade e emoção. As you read the Bible, personal pronouns, again, are used for demons. Conforme você lê a Bíblia, você vai ver que várias vezes pronomes pessoais são usados para demônios. Sometimes a demon would have a personal name. Algumas vezes o demônio vai ter um nome pessoal. When Jesus asked the one demon, "What is your name?" the demon said, "Legion." Um dos demônios que Jesus confrontou e perguntou o nome, qual o seu nome, e ele disse legião.
We also see that demons spoke to Jesus and Jesus spoke to demons, which again indicates they're real personal beings. Nós também vemos em várias passagens que demônios falam com Jesus e Jesus fala com os demônios, o que indica mais uma vez que eram pessoas. Demons have intelligence, that they knew who Jesus was. Demônios tinham inteligência, eles sabiam quem era Jesus. They also have emotions. Eles também têm emoções. Demons evidence emotions like the fear of judgment. We see this whenever Jesus was going to cast some demons into the abyss. They were trembling with fear. Nós percebemos que demônios também tinham emoções como medo. Quando Jesus fala que vai lançar os demônios no abismo, eles ficam tremendo de medo. So demons are real. They're the fallen angels who joined Satan in his rebellion. Então demônios são reais. Eles são os anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião. Now another question in the same light that we might wonder about is how many demons are there? Uma outra pergunta na mesma linha é: quantos demônios existem? All we know specifically about the number of demons Tudo que nós sabemos com certeza a respeito do número de demônios is they represent 1/3 of the original angelic host that God created. é que eles são 1/3 do exército celestial que Deus criou. Revelation 12:4 tells us that when the dragon fell, he swept 1/3 of the stars with his tail. Apocalipse 12:4 diz que quando o dragão caiu, ele derrubou 1/3 das estrelas com a sua cauda. The stars there are symbolic there of fallen angels. We know that from the context. As estrelas ali são símbolos, nós percebemos pelo contexto, de anjos. The number of angels must be very large. O número de anjos deve ser muito grande, Because during the tribulation period, just in one judgment, there will be 200 million demons. Nós sabemos que, por exemplo, na tribulação, em apenas um dia de julgamento, haverão, excuse me, the number again? 200 million. 200 milhões de anjos. Yeah, that's in Revelation chapter 9, verse 16. Apocalipse 9:16. And that's probably not the entire number of demons, so there are at least probably hundreds of millions of demons. We know at one point 6,000 demons were just in one man. Nós sabemos então que isso provavelmente, mesmo esse número de 200 milhões, não é a totalidade de demônios. Provavelmente existem centenas de milhões de demônios. Sabemos que pelo menos numa vez haviam 6.000 demônios em uma só pessoa. We also know the number of demons is fixed because angelic beings don't procreate. Nós também sabemos que o número de demônios é fixo, porque criaturas angelicais não procriam. So whatever number of angels there were, fallen angels, when they rebelled, that's the same number there are today. Então nós sabemos que qualquer que tenha sido o número de anjos que caíram, esse mesmo número existe até hoje. Now let's look at some of the main activities of demons. What are some of the main things that demons do? Vamos olhar então quais são algumas das principais atividades dos demônios. O que é que eles fazem? Now we've already seen that Satan is not omnipotent, omniscient, and he's not omnipresent. Nós já vimos que Satanás não é onipotente, onipresente ou onisciente. So he extends his influence through the hellish host of demons. Então o que ele faz é estender a sua influência por meio da sua multidão de anjos demoníacos. They're spread throughout the world. Eles estão espalhados por todo o mundo. They're the principalities and powers and spiritual forces of darkness in Ephesians chapter 6 verse Eles são os 12. principados e os poderes que atuam no ar, que nós vemos em Efésios. We know that demons are just like Satan, they're not omnipresent. They can't be everywhere at once. Nós sabemos que demônios não são, assim como Satanás, eles não são onipresentes. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. But since they're spirit beings, they can no doubt move very quickly from one location to another. Mas já que são seres espirituais, eles sem dúvida podem se mover de um local para outro muito rapidamente. Let me just mention a few of the main activities of demons. Deixa eu fazer uma breve lista aqui das principais atividades dos demônios. We know from the Bible that they can cause mental illness and physical diseases. Nós sabemos da própria Bíblia que eles podem causar doenças mentais e doenças físicas. We see this often in the Gospels. Nós vemos isso com muita frequência nos evangelhos. And of course, Satan himself afflicted Job with a terrible disease. E nós sabemos que Satanás mesmo atingiu a Jó com uma doença terrível. It was all under the control of God.
Mas tudo isso ainda estava sob o controle de Deus. But Satan still had the power to do these things. Mas Satanás ainda tinha o poder de fazer essas coisas. Well, we know from the book of Job that Satan can control weather because he brought a great wind that kills Job's children. Nós sabemos, por exemplo, do livro de Jó também, que Satanás pode controlar o tempo, o clima, porque ele trouxe um vento muito forte que derrubou a casa e matou os filhos de Jó. We know that demons can even possess animals. Nós sabemos que demônios podem tomar posse de animais. Remember, they possessed the pigs or the swine in Mark chapter 5. Em Marcos capítulo 5, nós lemos que eles tomaram posse de um rebanho de porcos. Demons can possess or indwell unbelievers. E demônios podem possuir ou habitar em não cristãos. They promote false religions and cults all over the world. Eles promovem religiões falsas, seitas em todo o mundo. Demons can hinder the answers to our prayers. Os demônios podem atrapalhar as respostas às nossas orações. Demons cannot keep God from hearing our prayer. Os demônios não podem impedir que Deus ouça a nossa oração. The moment we pray, God hears our prayer. No momento que nós oramos, Deus já está ouvindo a nossa oração. But in Daniel chapter 10, demons delayed Daniel's answer to a prayer for 21 days. Mas nós sabemos em Daniel capítulo 10 que naquela situação, demônios impediram a resposta da oração de Daniel por 21 dias. There's a cosmic world around us that's just as real as the world we can see. Existe um mundo cósmico, espiritual ao nosso redor que é tão real quanto o mundo físico que nós vemos. One other thing that Satan and demons do is they oppose marriages and they oppose families of believers. Uma outra coisa que nós sabemos que demônios, Satanás e demônios fazem é que eles se opõem a casamentos e a famílias de cristãos. Again, I pointed this out this morning when we talked about spiritual warfare. Eu indiquei isso essa manhã quando falamos sobre batalha espiritual. We talked about the spiritual armor God has given us. Nós falamos sobre a armadura de Deus que Ele tem nos dado. That whole section on spiritual warfare follows right after the section where he's talked about marriage and children and families. Que toda aquela passagem que fala de batalha espiritual vem logo após a passagem que fala sobre família. So Satan desires nothing more than to destroy marriages and families of God's people. E uma das coisas que Satanás mais deseja é destruir casamentos e famílias de cristãos. So you and I need to put on God's armor and resist the devil in our marriages and in our homes. Então você e eu precisamos vestir toda a armadura de Deus e resistir ao diabo em nossos casamentos, em nossos lares. And not allow him to have the victory. E não permitir que ele tenha vitória. Now, the last question I want to answer is one that probably every one of you have asked one time or another. A última pergunta que eu quero responder é uma que provavelmente a grande maioria de vocês já respondeu ou já pensou uma vez ou outra. Can a true believer in Jesus Christ be demon possessed? Será que um cristão verdadeiro em Jesus Cristo pode ser possuído por um demônio? Many people, when they think about Satan and demons and spiritual warfare, muitas pessoas, quando pensam sobre Satanás, demônios, batalha espiritual, immediately envision someone being controlled by demonic powers. Eles imediatamente imaginam alguém sendo controlado por poderes demoníacos. Or what is often called demon possession. Ou que é muitas vezes chamado de possessão demoníaca. This image may come from movies or popular culture. Essas imagens às vezes vêm de filmes ou mesmo da cultura popular. But whatever the source, people seem to be fascinated and curious about demon possession. É muito interessante, qualquer que seja a origem disso, que as pessoas ficam fascinadas com possessão demoníaca. Unfortunately, this curiosity is often accompanied by deep confusion and controversy. Infelizmente, essa curiosidade é muitas vezes acompanhado por falta de informação e confusão. The Bible never lays out a plain, systematic definition of demon possession. A Bíblia nunca nos indica de uma maneira clara e óbvia o que significa possessão demoníaca. But there is enough information to establish a clear understanding of what is involved. Mas há informações suficientes para nós compreendermos com clareza o que é que está envolvido nisso. The Old Testament doesn't contain any clear cases of demon possession. O Antigo Testamento não tem nenhuma menção clara à possessão demoníaca. So we're really confined to the New Testament to understand this topic. Então nós estamos aqui alicerçados no Novo Testamento para compreender esse tema. The New Testament uses a word often.
O Novo Testamento usa uma expressão com frequência that means to have a demon or to have an unclean spirit. que significa ter um demônio ou ter um espírito impuro. The idea of having a demon or unclean spirit is the idea that that lives inside of you. A ideia de ter ou ser habitado por um espírito impuro significa que esse espírito passa a habitar dentro de você. There's another word that we could translate demonized, but really carries the idea of demon possession. Uma outra palavra que nós poderíamos traduzir como demonizado, mas que também se traduz como possessão demoníaca. Because the word to have a demon and the word to be demonized are really used synonymously with one another. Porque a expressão ter um demônio e ser demonizado, na verdade, são usados como sinônimos. In the case of the Gadarene demoniac, Naquela situação do endemoniado gadareno, one account says that he's demon-possessed in one of the Gospels, um dos evangelhos diz que ele foi possuído por um demônio, and the other one says that he has a demon. o outro diz que ele tinha um demônio. So in the biblical accounts, I believe that demon possession is a demon taking up residence in a person's body. Então, pelo que nós percebemos do relato bíblico, ser possuído por um demônio é uma pessoa que de repente tem um espírito que passa a habitar dentro dela. The notion of demon possession or control is reinforced also by what happens when a demon was expelled from a person. A percepção da possessão demoníaca é reforçada pelo que acontece quando um demônio é expulso da pessoa. In Mark 5:13 it says this. Em Marcos 5:13 diz assim: It says, "In coming out of the man, the unclean spirits entered the swine." Diz que saindo do homem, o espírito impuro entrou nos porcos. In Luke chapter 8 verse 2, it speaks here of Mary Magdalene. Em Lucas também fala sobre Maria Madalena. And it describes her as one from whom 7 demons had gone out. E descreve que era uma mulher da qual 7 demônios haviam saído. So the fact that these demons go out means that they have to be in. Então a expressão que os demônios saíram significa que eles estavam dentro. So in what we mean by demon possession is one or more demons indwelling a person, living inside of that Então aquilo que person. nós compreendemos como possessão demoníaca é ter um ou mais demônios que passam a fazer habitação dentro de uma pessoa. Now, I believe the Bible teaches that a true believer can be influenced and oppressed and vexed by demonic forces. Eu acredito que a Bíblia ensina que um cristão verdadeiro pode ser influenciado, pode ser atormentado e pode ser constrangido por um demônio. Sometimes even very acutely. Às vezes de maneira muito aguda. I've experienced that in my own life, and I'm sure many of you have as well. Eu já experimentei isso na minha vida e tenho certeza que vários de vocês também já experimentaram coisas. But I don't believe that a true Christian can be indwelled or possessed by a demonic Mas eu spirit. não acredito que um cristão verdadeiro pode ser possuído ou habitado por um demônio. We can be externally influenced by a demon, Nós podemos ser influenciados externamente por demônios even very severely, de uma maneira muito severa. but not internally controlled or inhabited. Mas eu não creio que nós podemos ser controlados de maneira interna ou habitados por um demônio. Now, there are many well-respected theologians and Bible teachers that disagree with me on this. E eu sei que há muitos teólogos e professores da Bíblia, muito respeitados, que não concordam comigo nesse tema. They use several passages to support the idea that a demon can indwell a believer. Eles usam várias passagens para tentar demonstrar que um demônio pode habitar num cristão. They use the case of King Saul in the Old Testament who was tormented by a demon. Eles usam, por exemplo, o caso do rei Saul, que era atormentado por um espírito. They'll use the Apostle Peter when Jesus said to him, "Get behind me, Satan." Quando ele usa, por exemplo, o caso do apóstolo Pedro, quando Jesus diz para ele, afasta de mim, Satanás. They'll use the case of Judas where it says that Satan entered into Judas. Ele usa o caso de Judas, quando diz que Satanás entrou em Judas. They'll also use in Acts chapter 5 verse 3 the case of Ananias. Eles vão usar também em Atos capítulo 5 a situação de Ananias, Where Ananias is clearly a believer and Peter says Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit. onde Ananias é claramente um cristão e Pedro diz, Satanás encheu o seu coração para que você mentisse. Also in 2 Corinthians 11:14, Em 2 Coríntios 11:14,
It says Satan disguises himself as an angel of light. Diz que Satanás se disfarça de um anjo de luz. And then in 2 Corinthians 12:7, Paul had a messenger of Satan that buffeted him. Nós temos também em 2 Coríntios 12:7, Paulo declarando que ele tem um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. But what's important, I think, about all of these passages Mas o que é importante em todas essas passagens is none of them actually say that a demon took up residence within a believer. é que nenhuma delas afirma que o demônio passou a habitar no corpo do cristão. Judas clearly was not a believer in Jesus as Messiah. Judas claramente não era um crente no Senhor Jesus, no seu Messias. I think in all those passages that I've listed, you have to read the idea of demon possession of a believer into the text. Eu acho que em todas as outras passagens que eu mencionei, você na verdade tem que colocar no texto a ideia de uma possessão demoníaca. In every instance when Christ and the apostles cast out demons, Por exemplo, todas as vezes em que Jesus e os apóstolos expulsaram demônios, the demon-possessed people were unbelievers. as pessoas que eram possuídas por demônios não eram cristãos. Many people who maintain that believers can be demon-possessed Muitas pessoas que afirmam que cristãos podem ser possuídos por demônios often base their conclusion on personal subjective experience rather than the Bible. com muita frequência vão basear suas opiniões em experiências pessoais subjetivas, ao invés de baseá-las na Bíblia. They frequently cite accounts of what they have seen or others have seen in the lives of professing Christians. Elas com frequência começam a citar casos que ou elas viram ou que alguém que elas conhecem viu para dizer que, olha, nesse caso claramente era um cristão possuído por um demônio. And from these experiences, they conclude that believers in Christ can be E a demon-possessed. partir dessas experiências, então, eles concluem que cristãos verdadeiros podem ser possuídos. Now, of course, our experiences are not unimportant, E é claro que as nossas experiências pessoais não são desimportantes. but a correct interpretation of our experience can never contradict the clear teaching of the Bible. Mas qualquer que seja a nossa experiência, ela não pode contradizer o ensino claro da palavra. As with all other issues, our final guide on this topic must be the Word of God. Assim como em todos os outros temas, o nosso guia final tem de ser a palavra de Deus. So let me give you 3 simple points of why I believe that no believer can be inhabited by an evil spirit. Então deixe-me dar aqui 3 razões muito simples de por que eu não creio que um cristão pode ser possuído por um demônio. The first one is what I call spirit indwelling. A primeira delas é o que eu chamo de habitação espiritual. The Holy Spirit, the third member of the Godhead, dwells in every believer in Christ. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita em todo cristão. 1 Corinthians 6:19 tells us that our body is a temple of the Holy Spirit. 1 Coríntios 6:19 diz que o nosso corpo é um templo do Santo Espírito. The Holy Spirit has converted our bodies into temples or dwelling places. O Espírito Santo transformou o nosso corpo em templos, em habitações para si mesmo. And it seems unthinkable that the Holy Spirit would share his dwelling place with a foul spirit. E aí para nós parece inconcebível que o Espírito Santo vai compartilhar sua habitação com o espírito imundo. 2 Corinthians chapter 6 says this. Em 2 Coríntios capítulo 6, nós lemos assim: What harmony has Christ with Belial, and what has a believer in common with an unbeliever? Que comunhão que existe entre Cristo e Belial, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas. 1 John 4:4 says this. 1 João 4:4 diz assim: You are from God, little children, and have overcome them. Vocês vêm de Deus, filhinhos, Because greater is he who is in you than he who is in the world. porque maior é aquele que habita em vós do que aquele que habita no mundo. If the Spirit of God lives inside of a Christian, Se o Espírito de Deus habita dentro de um cristão, and he's greater than Satan or any demon, e ele é maior do que Satanás ou qualquer demônio, then how could that demon ever come inside of that person and take up residence? então como é que um demônio pode entrar na pessoa e fazer dessa pessoa habitação? A demon is not able to enter and take control of a believer's body. Eu não creio que um demônio pode entrar e tomar controle do corpo de um cristão, Because the Holy Spirit lives there. porque o Espírito Santo habita ali. Think about this. Pense assim, Because the Holy Spirit lives in the house of a believer, à medida que nós cremos que o Espírito Santo habita na casa do cristão, every time a demon would knock at the door, the Holy Spirit would answer. toda vez que um demônio bater na porta, quem atende a porta é o Espírito Santo.
And since the Holy Spirit is stronger than any demonic being, E se o Espírito Santo é mais forte do que qualquer demônio, no demon could ever enter there. nenhum demônio pode entrar. It's that simple. God is greater than Satan. É simples assim. Deus é maior do que Satanás. And so he protects his children. E ele protege os seus filhos. Amen. Now, the second reason that I don't think a believer can be inhabited by a demon A segunda razão porque eu não creio que um cristão pode ser habitado por um espírito is what I call just scriptural instruction, what the Scripture tells us. é aquilo que a própria Bíblia nos instrui. There are many, many statements in the Bible that are inconsistent with the idea of a demon possessing a believer. Existem muitas declarações na Bíblia que são inconsistentes com a ideia de um demônio habitar um cristão. Let me just mention a few of them. Deixa eu mencionar só algumas delas. In Colossians 1:13, Em Colossenses 1:13, it says, He rescued us from the domain of darkness diz que ele nos resgatou do domínio das trevas and transferred us to the kingdom of His Son. e nos transferiu para o reino do seu filho. The rescuing and delivering of a believer from the domain of darkness O resgate e a libertação de um crente do domínio das trevas is inconsistent with being possessed by a demon. não é consistente com esse cristão ser habitado por um demônio. So in 2 Thessalonians 3:3, Em 2 Tessalonicenses 3:3, it says, The Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one. diz que Deus é fiel e ele vai fortalecer vocês e proteger vocês do maligno. And I think the strongest verse is 1 John 5, verse 18 and 19. Talvez o verso mais forte para isso é 1 João 5, versos 18 e 19. It's speaking here of a believer. E está falando aqui de um cristão. And it says, He who is born of God keeps him, Diz que aquele que nasceu de Deus o protege. and the evil one does not touch him. E o maligno não o atinge. The word touch here means to touch or to take hold of. A palavra atinge significa tomar posse ou controlar. And here in this context, it indicates touching with the intent to harm. E aqui nesse contexto a palavra é tocar com a intenção de causar mal. It's saying here that Satan cannot touch or do any serious damage to the believer. Aqui diz que Satanás não pode tocar ou ferir um cristão. This would certainly include the most extreme form of damage, which would be demon possession. Isso certamente incluiria a forma mais terrível de ferir, que é uma possessão demoníaca. It's hard to imagine how a believer could be demon possessed, É muito difícil você imaginar como um cristão pode ser possuído por um demônio but also be said to have not been touched by the evil one. e ao mesmo tempo a afirmativa que o maligno não o atinge. So to me, these passages in Scripture are very strong that a believer cannot be demon Então, para mim, essas possessed. passagens das Escrituras são muito claras e muito fortes de que um cristão não pode ser possuído por um demônio. And one final point I would bring, and that is the silence of the New Testament about this. Último ponto que eu quero trazer é o silêncio do Novo Testamento a respeito desse tema. What I mean by this is if Christians can be demon possessed, E o que eu quero dizer com isso é que se cristãos pudessem ser possuídos por um demônio, then why don't the epistles in the New Testament warn us about this and instruct us how to deal with it? então por que as epístolas do Novo Testamento não nos alertaram para isso e nos instruíram como lidar com isso? Never in the New Testament epistles are believers warned about the possibility of being inhabited by a demon. Em nenhum lugar nas epístolas do Novo Testamento os cristãos são alertados sobre a possibilidade de serem possuídos por um demônio. And we never see anyone rebuking or binding or casting a demon out of a true believer. E nós nunca vemos no Novo Testamento alguém repreendendo ou amarrando ou expulsando um demônio de um verdadeiro cristão. It's also interesting to me that when you read all of the epistles from Romans all the way to Jude, E é muito interessante para mim quando você lê todas as epístolas, de Romanos a Judas. believers are never instructed how to cast out a demon, whether it would be in a believer or an unbeliever. Em nenhum lugar há instruções para cristãos sobre como expulsar um demônio de um cristão ou de um não cristão. So to me it's unimaginable that the epistles, E para mim então fica assim, não dá para imaginar nas epístolas, which were written to teach us as believers how to live vibrant, victorious lives, epístolas que foram escritas para nos ensinar como viver vidas vibrantes e vitoriosas, that they would omit something this important if it were possible. que as epístolas iriam omitir algo tão importante como esse tema.
Therefore, for these three reasons, I don't think a believer can be demon-possessed. Por isso, por essas três razões, eu não creio que um cristão pode ser possuído por um The demônio. Spirit indwelling, O fato de sermos habitados pelo Espírito Santo, the scriptural instruction, as instruções da Bíblia and the silence of the epistles about this. e o silêncio das epístolas com respeito a este tema. So I don't believe that a Christian can be inhabited or be indwelled by a demon in any way. Então eu não creio que um cristão pode ser habitado ou possuído por um demônio de qualquer forma. As I close here this evening, I want to leave us on a positive note. Mas quando nós encerramos a palestra essa noite, eu quero terminar com a palavra positiva. Some of you may have heard this story before. The story is called Checkmate. Eu quero falar uma história, talvez você já tenha ouvido, e é uma história chamada Checkmate. It's a story about a famous chess master in Europe, a man who was a master of the game of chess. E a história de um mestre de xadrez na Europa, alguém que talvez fosse um grande campeão de xadrez. And he was walking through one of the art galleries in Europe. E ele estava andando numa das grandes galerias de arte na Europa. And there was a painting, and the title of the painting was Checkmate. E havia uma pintura, e o título da pintura era Checkmate. But there was something about this painting that left this chess master feeling uncomfortable. Mas havia alguma coisa nessa pintura que deixou esse mestre do xadrez inconfortável. In this painting, you have a picture. There's a young man on one side of the chessboard, and Satan is on the other side. Nessa pintura você tem um jovem de um lado e Satanás do outro lado. And Satan has just made his final move, and he said, checkmate. Satanás acabou de fazer o seu último movimento e disse checkmate. And on Satan's face, there's a great sense of satisfaction. He's very happy and smiling. E na face de Satanás existe um sorriso muito grande, uma sensação de vitória, e ele está sorrindo. And the face of the young man is filled with panic. E a face do rapaz é de pânico, é de medo. But as the chess master looked at the board, he became more and more uncomfortable with the picture. E à medida que esse mestre de xadrez continuou olhando o tabuleiro de xadrez, ele ficou mais e mais desconfortável. So finally he talked to the man who was the head of the art gallery. Finalmente ele chama o diretor da galeria de arte. And he says, this painting here implies that this young man has no more moves. Essa pintura aqui indica que esse jovem não tem nenhum movimento mais que ele pode fazer. So he asked to have a meeting with the artist of the painting. Então ele pediu para ter um encontro com o artista que havia feito o quadro. And the chess master brings a chessboard and he sets it up exactly as it is in the picture. E aí o mestre de xadrez traz um tabuleiro de xadrez e monta o jogo exatamente como está na pintura. And the chess master reached over to the board and moved the young man's king one space. E aí o mestre de xadrez moveu o rei do lado do jovem um passo ao lado. And he said, the devil is now checkmated. E agora, com esse movimento, o diabo recebeu um checkmate. And then he looked at the young man in the painting. E aí ele olha o jovem na pintura. And he said, young man, your enemy made a fatal miscalculation. Meu jovem, o seu inimigo acabou de fazer um erro que vai ser fatal para ele. He said, you don't have to lose, you win. Você não tem que perder, você pode virar o jogo. And sometimes in our lives we may feel like we're being checkmated by the enemy. Algumas vezes na nossa vida nós podemos sentir que Satanás está nos dando um checkmate. It may be in our finances or our career or our health. Talvez na nossa saúde, na nossa carreira, nas nossas finanças. But I've got great news for all of us tonight. Mas eu tenho grandes notícias para cada um de nós essa noite. If you've trusted Jesus Christ as your Savior, you win. Se você confiou no Senhor Jesus como seu Salvador, você vai ganhar. Your champion has defeated the enemy. O seu campeão derrotou o inimigo. Our King, the Lord Jesus Christ, has made the final move. O nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, já fez o movimento final. And he has announced checkmate through his death and his resurrection. E ele já declarou checkmate por meio da sua morte e ressurreição. The war has already been won. A guerra já foi vencida. And all you and I have to do is play out the rest of the game under his guiding hand. E tudo que nós temos que fazer agora é terminar o jogo sob a sua direção. And claim our victory in him. E conquistar a nossa vitória nele. So I pray that we will leave here tonight, we'll be unleashed from this place. Eu quero orar então para que ao sairmos daqui, quando nós formos permitidos deixar o local, And that we will go forth from here in the victory of Jesus Christ. que nós possamos sair em vitória no Senhor Jesus. Amen. Amen. Amém.